Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, muito obrigada por me receber na sua casa. Muito feliz em poder estar aqui, é uma honra para mim e saber que você está aí. Obrigada por me receber na sua casa, obrigada pelas mensagens, pelos testemunhos, pela sua presença. A sua presença é sempre importantíssima, então muito obrigada pela sua presença aqui. Se inscreva no canal, dá um like se você gostou, compartilha com outras pessoas, passa para frente, porque eu sei que tem muita gente sofrendo e você pode ser esse canal de bênção. Que maravilha quando nós nos colocamos nesta posição de sermos um canal de bênção para outras pessoas. Muito bom isso, graças a Deus. Bom, nós estamos nesta fé nos 52 dias. 52 dias para a restauração da vida de todo aquele que crê. 52 dias de vitórias. O propósito poderoso. Focalize o alvo certo. Busque a Deus de todo, assim, de todo o seu coração, com a força da sua vida. Eu falo isso sempre. Porque às vezes eu vejo as pessoas botando o coração em coisas falíveis, colocando a força em coisas que não ajudam e colocam força num monte de coisas assim que não vão levá-las a lugar nenhum, que não estão levando e que não vão levar. Então eu falo, por que não buscar a Deus de verdade? Eu não estou falando de religião, estou falando de buscar a Deus seriamente. Busque a Deus seriamente. Busque a Deus assim, com uma força e com uma sinceridade, verdade. Chega de fé fingida. Chega de fazer corpo mole. Não, mas de jeito nenhum. Vamos buscar a Deus. É tempo de restauração. Nós estamos nos 52 dias. Por 120 anos, os muros de Jerusalém ficaram lá em ruínas. Mas em 52 dias, tudo foi milagrosamente restaurado. Porque restaurar aquelas muralhas em 52 dias foi um milagre. Foi a bênção de Deus ali. Se não fosse Deus, a bênção de Deus, aquilo jamais teria acontecido. Tanto que ficou lá por 120 anos. Aquele povo se acostumou aos escombros. Sabe, eu fico impressionada como as pessoas podem se acostumar com uma vida que é uma vida tão distante daquela conquistada na cruz. Eu vejo as pessoas acostumadas já com aquela atitude de não tem o que fazer, uai. Uai, eu não tenho o que fazer, como não tenho o que fazer? Buscai o Senhor. Busque o Senhor. Pedi e dar-se-vos-á, buscar encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Eu jamais na minha vida vou entender essa postura de aceitação, de entrega, como, não tenho o que fazer. Que mentalidade é essa? Nós temos que expulsar o diabo, ele é um enganador, ele quer você vivendo uma vida enganada. Sabe? Que você seja sempre enganado, um alienado, uma alienada, uma pessoa passada, que se entrega aos problemas como que não tem o que fazer. Tem o que fazer, sim. Você pode buscar Deus e ver a sua vida completamente mudada. Você pode buscar Deus e ter a sua vida, a sua família completamente transformada. É só descomplicar.
É que tem gente que tem uma mente tão complicada, tudo é complicado, tudo é muito difícil, eu não vou conseguir, acho que eu tenho que aceitar, acho que essa é a vontade de Deus. Não. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, aquela situação ficou lá por 120 anos, mas em 52 dias, de forma milagrosa, estrondosa, foi completamente restaurada. Por quê? Porque alguém creu e motivou aquele povo a crer, que foi Neemias. Então, alguém tem que crer aí na sua casa, e se levantar e motivar todo mundo. E buscar, e dar passos de fé. Vamos nos levantar. Ei, nós ainda temos tempo de mudar tanta coisa e terminar esse ano como o melhor da nossa vida até então. E essa é a decisão que você tem que tomar. Eu vou me levantar e eu vou dar condições para Deus. Sabe, eu vou dar condições para o Senhor agir na minha vida. Eu vou cooperar com Deus, eu vou me posicionar. E Deus vai fazer. E eu não vou ter mais um ano de frustração, de tristeza, de decepção. Eu vou terminar esse ano como o melhor da minha vida. Eu vou terminar como o melhor da minha vida até então, porque um ano tem que ser melhor do que o outro. A nossa caminhada tem que ser progressiva e nós aprendemos isso na palavra. Todo dia você tem que crescer um pouco mais. Todo dia. E nós estamos nesta fé. E hoje, na reunião do Deus que Sara, 7 da manhã, e em São Paulo, o clamor, depois às 9h15, 19h30, clamando. Amanhã, às 7 da manhã em São Paulo, depois ao meio-dia em todos os templos. Domingo, graças a Deus, eu vou estar na Rua Taquari 995, na Moca, às 9, com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus. E o clamor dos 52 dias, fique firme, focalize o alvo certo. A Bíblia diz assim, em Isaías 29:8, como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e sua fome continua. Como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sede. O que a Bíblia quer dizer? Sonha que está comendo, acorda com fome. Sonha que está bebendo, acorda com sede. As coisas existem na cabeça daquela pessoa, mas ela está se enganando. Ela está permitindo o engano na vida dela. Ela está vivendo uma fantasia, um grande engano. As coisas existem ali, na cabeça dela só, mas quando ela acorda, é tudo uma grande ilusão. Ela vive uma fantasia. Quantas pessoas que estão aí se enganando? E a Bíblia fala muito desse engano. Eu poderia falar horas e ler referências várias que falam de engano. Engano, 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 é tanto engano. É muito engano. E assim, as pessoas aceitam o engano, elas começam a acreditar em mentiras, como que a minha vida vai mudar sem que eu tenha que fazer nada. Eu não preciso cooperar com Deus. Não, se nada mudar, nada mudará. Você precisa cooperar com Deus. Mas tem gente que se convence de que eu não preciso fazer nada. Quantas pessoas que nós encontramos vivendo tão enganadas? Elas não oram, elas não jejuam. Tem gente que pergunta, me dá um motivo para eu jejuar. Jesus jejuou. Jesus vivia orando. Então tem gente que não ora, não jejua, não prioriza a Deus. Você vê em toda parte. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Ame o Senhor de todo o seu coração e força e alma. Coloque em Deus em primeiro lugar, dê as primícias a Deus.
Pessoas que já aceitaram os problemas, que estão conformadíssimas. Ah, essa história de que Deus cura, não. Eu acho, ele nem tem certeza, né? Que eu tenho que aceitar essa doença aqui, eu tenho que aceitar esse problema financeiro, eu tenho que aceitar isso, eu tenho que aceitar aquilo. Você se surpreenderia com a quantidade de pessoas que às vezes querem contestar sabe, colocar a sua opinião de que, não, eu acho que a gente tem que aceitar, que não é bem assim. Não, você pode achar o que você quiser. A fé é sua, a visão é sua, o comportamento é seu, mas não tem que ser assim. Você escolheu, você com seu livre arbítrio, escolheu viver assim. Mas não tem que ser assim. Se você escolheu aceitar todas as mazelas do mundo, isso é um problema seu, isso é uma escolha sua. Eu não tenho essa fé. Eu vou respeitar a sua fé, que aceita tudo, e você respeita a minha, que não aceita. Eu sou inconformada, não vou aceitar nunca que o diabo cirande com a minha vida. Nunca, porque eu conheço a palavra de Deus o bastante para saber que eu não tenho que aceitar uma vida diferente daquela que foi conquistada na cruz. Se na velha aliança, o Senhor disse, não vai ter mulher que aborte, não vai ter pobre no meio de vocês, não vai, escuta, não vai ter doente no meio de vocês. Se na velha aliança o Senhor se preocupava em colocar uma nuvem de dia para fazer sombra e refrigerar o povo, colocar uma coluna de fogo à noite para aquecer e iluminar, porque no deserto é muito quente durante o dia e muito frio à noite, e o Senhor se preocupava com o bem-estar do povo. O Senhor mandava o maná, o Senhor cuidava nos detalhes. Na nova aliança, eu vou aceitar o diferente. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E não vem alguém me dizer que tem uma vida abundante, doente, capenga, devendo, com nome sujo, com dívidas na porta, com alguém, um filho doente, por exemplo. Eu jamais poderia dizer, chegar aqui e falar com tanta ousadia, se eu não tivesse olhado para situações dessa maneira e brigado, porque eu não aceitei. As doenças bateram na minha porta. Os problemas chegaram, mas eu criei na palavra, e a Bíblia diz, seja feito conforme a sua fé. Jesus disse, seja feito conforme a sua fé, seja feito conforme a sua fé. E à medida que eu creio, isso me dá mais ousadia. Eu chego aqui com ousadia. Às vezes as pessoas dizem assim, bispo, eu queria a sua fé. Eu falo, não. Simplesmente exercite a fé que você tem. Eu venho exercitando a fé. Eu exercito a fé. O diabo é um enganador. A Bíblia diz assim, em Apocalipse 12:9. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo Satanás, que engana o mundo todo. Em Mateus 24 diz, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Alguns estão se enganando. Pensam uma coisa, mas a realidade é outra. Sonham estar comendo, mas acordam com fome. Sonham estar bebendo, mas acordam com sede. A realidade é outra. Tem uma coisa na cabeça, mas a vida é outra. Vivem uma fantasia. Estão se enganando. Tem muita gente vivido uma vida enganosa, uma vida cheia de enganos. Elas se enganam, deixam o diabo enganar,
deixam seus instrumentos, os instrumentos do mal enganar, e vivem uma vida baseada no engano. Acreditam em mentiras. A Bíblia diz assim, em Amós 2,4, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos. Porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Então o Senhor disse, olha, eu não vou anular o castigo, não, porque vocês rejeitaram a lei do Senhor e não obedeceram aos seus decretos. E porque vocês se deixaram enganar. O Senhor estava batendo nisso, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Vocês permitiram isso acontecer. Vocês foram enganados. Agora, deuses falsos, qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus se torna um ídolo. Vocês se deixaram enganar. Quer dizer, eu não posso deixar que a minha mente me engane, acreditando em bobagens, vivendo uma fantasia, estando lá na ilha da fantasia. Eu faço as coisas do meu jeito, mas acho que uma hora vai acontecer. Eu quero uma vida maravilhosa, poderosa, mas eu não me posiciono. Eu me entrego a tudo que vem, a tudo que cruza o meu caminho. Provérbios 26:16. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. O sujeito é preguiçoso, mas aos olhos dele, ele é sábio. Mais do que 7 homens que respondem bem, que se posicionam. Ele é preguiçoso, tem preguiça de orar, tem preguiça de jejuar, tem preguiça de lutar, tem preguiça de estar no templo, tem preguiça de trabalhar, tem preguiça de ler, tem preguiça de ler a palavra de Deus. Tem preguiça. Quantas vezes eu falo para as pessoas, você precisa se envolver com as coisas certas. Não é difícil. Olha, se você ler, separar, por exemplo, durante a semana, nos dias ímpares, você lê 3 capítulos da Bíblia, nos dias pares 4. Ou, de segunda a sexta, você lê 3 capítulos por dia. E sábado e domingo, você lê 4 por dia. Em um ano você lê a Bíblia inteirinha. E será que você não consegue, uma vez por dia, ler 3 capítulos? Uma vez por dia, ler 3 capítulos? E no final de semana, que você tem mais tempo, no sábado ler 4 e no domingo ler 4? Se você fizer assim em um ano, você terá lido a Bíblia inteira. Não é o fim do mundo. E você vai estar envolvido com as coisas certas. Talvez você lê muitas coisas porque não lê a Bíblia. Esse livro é poderoso, é a boca de Deus falando com você. Então, a pessoa tem preguiça. Como eu disse, preguiça de orar, de jejuar, de ler a palavra, de se envolver com as coisas certas. Tem gente que tem preguiça de pensar da maneira certa. Mas ele, muitas vezes, está lá chateado com a vida dele. Sem contar aqueles que reclamam das batalhas, mas, ao mesmo tempo, se apoiam num pensamento de quê? Eu vou ter que aceitar. Acho que é a vontade de Deus. Vontade de Deus? Muitas doenças bateram à minha porta, mas eu entendi perfeitamente que aquilo não era vontade de Deus, coisa nenhuma. Ele até permitiu, como ele permitiu que aqueles 3 jovens entrassem na fornalha, mas ele foi com eles lá e eles saíram ilesos. Não tinha nem cheiro de fogo. Ele permitiu que Daniel entrasse na cova dos leões e ele saiu sem um arranhão sequer. Não tinha um arranhãozinho sequer. Então, ele até permite realmente, mas para testar a nossa fé. E aí, o que você faz? O que nós estamos fazendo? Crendo
no Deus que cura, liberta, transforma, prospera, e lutando, e cooperando, e nos posicionando. Aqui em Provérbios 26:12 diz, você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Ele se julga tão sábio. Quantas vezes eu encontro gente que se julga tão sábia, mas é extremamente insensata. É porque nem sequer quer ver o que está acontecendo na própria vida. A pessoa não quer ver. Ela está cega para ela mesma. Ela vive com ela, ela não se conhece. Ela não sabe quem ela é. Ela não sabe nada sobre ela, muitas vezes. Ela quer saber sobre a vida de todo mundo, mas sobre a vida dela ela não sabe. Está se enganando. Provérbios 12:15. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Está aqui, ó. O caminho do tolo é reto aos seus olhos. Ele é tolo e acha que está tudo bem com ele. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Aqui em Gálatas 6:3 diz assim, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ele se considera tanto. Eu sou isso, eu sou aquilo. Sonha que está comendo, acorda com fome. Sonha que está bebendo, acorda com sede. É um engano, é uma cegueira. Se considera, olha, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Olha outro engano aqui violento. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática, uma ação prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, o que aprendeu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então está explicado por que tem tanta gente infeliz na vida. Tem tanto crente infeliz. Crentes que não vivem em vitória, que não desfrutam da glória de Deus. Exatamente porque se enganam. Permitem o auto-engano, que o diabo as engane, que os seus instrumentos, os instrumentos do mal, as engane. Elas permitem o engano, elas não têm consciência delas mesmas, elas vivem com elas, mas não se conhecem. Elas vivem uma fantasia, elas acham que elas são muito, quando elas não são. Elas ouvem a palavra, mas elas não praticam. Elas acabam de ouvir e já deixam para lá e esquecem tudo que elas ouviram. E aí, elas perguntam por que está tudo tão ruim, por que elas estão tão infelizes. Está aqui. Você vai ser feliz praticando. Você vai ser feliz ouvindo e colocando em prática a palavra. Do contrário, você está se enganando. É por isso que tem tanta gente infeliz, porque vive um engano. Tem muita gente vivendo enganada. Porque sabe, tem gente que sabe, mas ele sabe, ele já ouviu, mas ele não coloca em prática. Não é falta de ouvir, é falta de praticar. E é por isso que está tão infeliz. E de alguma maneira, passando por cima, e ignorando, e vivendo o engano, elas querem se convencer que uma hora vai acontecer. E aí o tempo vai passando, nada flui, a coisa não acontece, e a coisa não acontece, e aí elas ficam tão frustradas, infelizes e quase que desesperadas. Mas você será feliz, está aqui, ó, será feliz naquilo que fizer. Sua vida será uma vida abençoada, uma vida
estruturada, cuidada. Uma vida feliz, se você passar a praticar a palavra. A não viver como um ouvinte esquecido. Alguém que ouve, mas esquece, deixa para lá, ignora tudo. Ou alguém que acha que é muito, mas na verdade a Bíblia está dizendo, não é nada, está só se enganando. Pare aí. Será que você não tem vivido um engano? Será que você não tem se enganado, deixado o diabo te enganar e os seus instrumentos? Porque a Bíblia diz aqui, ó, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Eu penso que você deve pensar a respeito, porque Deus te ama e Ele quer fazer por você. Viver enganado é um roubo muito grande. Vamos colocar um ponto final nisso. Chega. Não, o diabo só mata, rouba e destrói. Ele não vai me roubar. Eu não vou deixar isso mais. Se levante aí e tome a decisão. Eu não vou mais viver enganado. Eu quero, Senhor, que o Senhor renove a minha mente, que o Senhor tire a venda, que o Senhor me ajude a ver e eu vou me posicionar e eu vou ser um praticante da palavra. Eu vou sair dessa fantasia e eu vou me posicionar, eu vou praticar, eu vou colocar em ação. Eu não vou mais viver como um ouvinte esquecido, porque isso é um engano, isso é loucura. Eu estou jogando meu tempo, minha vida fora. Chega de viver enganado. Chega de se enganar. Chega. Ponto final. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Se crer e desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto, passa do teu sangue sobre ela. Que as vendas caiam, que o argueiro seja tirado, que as escamas caiam. Passa colírio nesses olhos, para que ela veja. Dá visão espiritual. Dá o entendimento. Ajuda cada um a ver aquilo que não está vendo. Senhor, traga o entendimento, a consciência. Eu peço que tudo fique muito claro, que essa palavra, a tua palavra é luz, então é como um grande holofote em áreas escuras da nossa vida, que ela esteja vendo exatamente tudo que é fantasia, engano, perda de tempo, passa do teu sangue sobre cada vida que ora comigo. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, eu consagro tudo que foi colocado para receber oração, peço um povo curado, fortalecido, livre. Eu repreendo o espírito da cegueira, do engano, agora, em nome de Jesus. Que o teu povo veja, eu era cego, mas agora eu vejo. Ó Deus, que assim seja. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu peço prosperidade e abundância para esses fiéis. Levanta mais semeadores, porque nós precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo muito, mas muito abençoadas. Para a glória do teu nome. Livres de toda cegueira, de todo engano. Ó meu Deus, que saiam da ilha da fantasia. Obrigada por tudo, amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde eu fico. Onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor dos 52 dias. Fique focado, não quebre o propósito, lute, se joga, busca Deus e você vai ver o que Deus vai fazer. Conte com a gente sempre, eu te amo e estamos aqui para te ajudar. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.